Bom dia! 10 de abril de 2020, sexta-feira santa. O nosso assunto de hoje vai ser sobre a cooperação e a responsabilidade, né? E o versículo que nós escolhemos está em Paulo, numa carta, a segunda carta, que ele fez a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. E ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Muito bem. Como nos mostrar a Deus? Eu penso como filhos, que nós todos somos aqui no plano físico, mostrar aquele ou aquela que nos amou e lutou por nosso crescimento. Vamos imaginar como se nós fôssemos filhos, como nós somos, né? Como é que a gente se apresentaria àquele ou àquela que saía antes do sol raiar e voltava à tarde da noite enfrentando o cansaço, para que o alimento, a mesa, estivesse lá e o suficiente para o nosso corpo se desenvolver? Como que nós nos apresentaríamos àquele ou àquela que vendia as férias para que nós nos tornássemos um homem ou uma mulher digna, um homem ou uma mulher com a verdade, com honestidade, né? Como a gente poderia se revelar àquele ou àquela que caminhou pela vida às pressas, muitas vezes sem reparar os detalhes de beleza que se desenvolvia na beira da sua própria estrada, durante o trabalho, nas idas e vindas, para que nós pudéssemos ter tudo para nos tornarmos felizes? Pois é. O versículo que vamos refletir juntos hoje, do apóstolo Paulo de Tarso, que ensinava a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus, ao nosso Pai Celestial. E nesta carta, Paulo nos ensina que não precisamos de atributos, entre aspas, especiais, mas sim de sermos trabalhadores, de consciência limpa. Ou aquele aluno, sabe? Aquele aluno honesto que se encontra em paz porque deu o melhor de si no estudo daquela lição, né? De modo que ele aparece no dia da prova mostrando uma consciência tranquila. Eu escolhi isso especialmente porque nós estamos atravessando, né, uma prova como seres humanos nesse momento, não estamos? Diante dessa pandemia do coronavírus, está trazendo para nós uma prova. E aí é o momento de nós, né, prestarmos atenção do nosso estudo, se nós estamos sendo esse aluno que no dia da prova ele sabe, ele estudou, ele aprendeu, ele passou a noite estudando, os dias estudando, revendo a matéria, então ele está seguro daquela lição para a prova, né? Então ele mostra-se no dia da prova com a consciência tranquila. E é isso que nós estamos hoje para refletir. Ai, essa consciência. Nascemos com este juiz inserido dentro no fundo da nossa alma. Esse é o nosso juiz, não é Deus que é o nosso juiz. É exatamente a nossa consciência, essa a gente não pode fugir. Ninguém ilude a própria consciência, ninguém foge dela. A nossa consciência nos mostra em letras de luz todas as leis de Deus. A prova disso está que a gente esconde os nossos feitos, as nossas falhas, né, para as pessoas que estão à nossa volta. Assim como aquelas crianças, né, que quando pratica lá um mal feito, faz uma coisa erradinha, né, procura ocultar dos pais, certo? E nós sabemos disso, nós fazemos isso, quer ver? Quando nos acontece alguma coisa, uma briga, uma situação difícil com algum familiar, aí a gente vai e conta para o outro, a gente conta
a história de vida do outro, o que ele deixou de fazer, como ele agiu, como ele falou, mas você não conta como você fez, o que você falou, o que você pensou. Você pode até fazer uma cara de santo, dizer-se vítima, mostrar aquilo que aconteceu, fazer um teatro, né? E contar para o outro. Isso daí, gente, já é considerado uma vingança, né? A gente diz, não, eu não faço vingança, mas é uma vingança, porque você quer mostrar para o outro que ele é o algoz e você é a vítima, para que ele fique do seu lado e não fique do outro. Isso chama-se vingança. Vingança. Porque daí o outro, de repente, encontra com aquele familiar na escada, no quarto, no corredor, em algum lugar, ou a pessoa chega, ela já olha de mal, né, com um olhar, nossa, você fez isso com fulano, com Beltrano, já olha para você com um olhar negativo para aquela pessoa. Então, você engendrou a situação. Olha como a gente não se apercebe das coisinhas que a gente faz, né? E a gente não conta pra pessoa que a gente respondeu assim, respondeu assado. Se a gente conta meio mostrando, né? Tá vendo? Ó, ele falou assim, por isso que eu falei desse jeito, né? Aí o outro, você tinha toda a razão, porque você tenta, você é inteligente. Você consegue fazer com que o outro fique do seu lado, né? Mas nós sabemos, você pode fazer isso, o outro pode acreditar, não importa. A verdade é que na tua consciência você sabe, aquele fez isso, mas eu fiz aquilo. Você não consegue esconder nada da sua consciência, né? Deus, como Pai amoroso, Ele nos ampara em toda a nossa trajetória de vida. Deus é soberanamente bom e justo. Ele não age com capricho e muito menos com parcialidade. Gosto mais desse como daquele, né? Mais desse do que daquele. Uma das suas leis benditas é a da atração. Isso é uma lei de Deus, né? Hamed, no livro Conviver e Melhorar, nos diz assim, abre aspas, tá? Nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para as nossas vidas indivíduos, pessoas que têm no seu próprio interior fragmentos de lições ou de advertências que precisamos assimilar. Então, por exemplo, nós pedimos para que nós tenhamos mais paciência, né? Às vezes na oração, você fala assim, ai, Senhor, eu quero ter tanto mais paciência com fulano, com Beltrano, quero compreender mais, né? Então ele não faz uma varinha mágica, faz plim, agora você é paciente. Seria tão bom, né? Não, ele vai criar situações de que você possa experienciar a paciência. Olha que interessante, né? E por isso que existe essa lei bendita da atração. Eu tô falando para as pessoas de uma maneira geral, mas agora eu quero abrir só um parêntese para aqueles que são espíritas, kardecistas como eu e que acreditam na reencarnação. Nós planejamos, se temos esse merecimento com o plano espiritual, aquela vida, algumas etapas da vida, como a gente entra numa faculdade, né? Aí a gente tem no primeiro ano, eu, por exemplo, fiz medicina, então, no primeiro ano você tem anatomia, bioquímica, filosofia, sei lá, no segundo, histologia, e assim vai. Durante aqueles 6 anos, você vai ter aquelas matérias para você estudar. Você pode fazer em 6 anos, em 10 anos, em, sei lá, 8 anos, não sei quando é que é jubilado, né? Mas assim, você pode trancar a matrícula, você pode estudar uma matéria, não estudar outra, aí você fica preso naquela matéria que é dependente da outra e você se atrasa, né? Ou você pode fazer conforme manda o figurino. Então, existe quando nós, né, projetamos, quando nós cuidamos, né, de entrar numa nova vida, numa nova reencarnação, numa nova experiência, é como a gente estivesse entrando para aquela faculdade e a gente resolveu que nesse ano, nessa faculdade, eu quero desenvolver tais e tais situações para eu me autoaprimorar, para eu me melhorar, para eu poder superar, para eu adquirir certas virtudes e amadurecimento moral, intelectual e espiritual. Então, é programado algumas etapas, mas ao longo daquela vida, nós vamos também mudando o destino, nós vamos fazendo outras atitudes, outras escolhas que são mudadas ao longo, mas o básico para eu poder
no 6º ano, ganhar lá o canudo, né, e o meu CRM, para eu poder trabalhar profissionalmente, eu tenho que ter feito algumas dessas matérias, certo? Então, uma nova vida é isso. Né? Muitas vezes quando nós programamos, nós vamos atrair para o caminho daquela vida pessoas que vão ter exatamente algumas coisas, como disse Hamed, para que nós, durante a vida, durante o dia a dia, a gente possa aprimorar. Então, nem sempre tudo é um mar de rosas, não é verdade? Existem coisas que acontecem e aí você fala, meu Deus do céu, não é possível, eu saio de casa para o trabalho, chegar lá, tenho que ter paciência com o meu chefe, tenho que ter paciência com o meu subalterno, tenho que ter paciência com os meus pacientes, eu tenho que ter paciência eu sou pediatra, com as crianças, tá com carinho, com amor, para conseguir examinar, para conquistar, para examinar, para não ser uma guerra, né? Eu tenho que ter paciência, eu tô lá no banco, tenho que ter paciência, tô lá no supermercado, tenho que ter paciência. Falei assim, não é possível. Por quê? Porque talvez, né? Com certeza, talvez não, eu tenha me programado para desenvolver a paciência. Então, eu vou ter várias situações, eu vou atrair para o meu caminho várias situações para que eu experiencie a paciência de diversas maneiras, né? E é isso que ele diz, isso está dentro do nosso, acho que é hard disk que fala, né? Tá lá. Está guardado no nosso perispírito, está guardado na nossa alma. Pensa como você quiser. De uma maneira ou de outra, você vai encontrando no caminho que você vai trilhando várias oportunidades que o Pai, no amor bendito, deseja que você consiga aquilo que você pediu, né? Que é desenvolver a paciência. Muito bem. Quem de nós não quer transformar vidas? Quem de nós não quer? Por exemplo, transformar a vida da mãe, eu quero transformar a vida do meu pai, eu quero transformar a vida do meu sogro, da minha sogra, eu quero transformar a vida do meu cunhado, da minha cunhada, eu quero transformar a vida do meu irmão, da minha irmã, eu quero transformar a vida dos meus tios, do meu chefe, do meu subalterno no meu trabalho, dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus vizinhos, mas principalmente quem é que não quer transformar a vida dos seus filhos? Como pai e mãe. Pois é. E quando nós iniciamos esse processo de reflexão dos ensinamentos, por exemplo, do Cristo, ou se você estuda, faz filosofia, ou se você lê algo importante, a gente está vendo agora, né, no telefone, toda hora as pessoas escutaram fulano falar sobre a infecção do coronavírus, aí outro escutou isso, outro escutou aquilo, aí todo mundo fica passando um pro outro, né, no sentido de, olha o que eu li, isso é importante, eu vou passar para você que gosto muito, olha, isso aqui é muito legal, e daí a gente vai passando, né, as coisas que a gente lê, que a gente aprende, que a gente gosta, que toca o coração da gente, que a gente acha que o outro deveria saber, né? Olha, nós querendo transformar as vidas das pessoas, mas o filho é o primeiro que a gente passa, não é? É o primeiro. Se a gente vê uma coisa legal e a gente quer que aquilo vai ser importante para o futuro, para o entendimento, para a compreensão, a gente passa lá primeiro para o filho, né? Pois é, quem não quer transformar a vida do outro? E quando nós começamos, né, abraçar alguma religião ou alguma, por exemplo, ler um livro de autoajuda, algo que a gente vê que transformou a nossa mente, a nossa postura, a nossa atitude, né? E aí nós ficamos sensibilizados, que é alguém que abraça a religião cristã, por exemplo, aí nós queremos aperfeiçoar todos, né? Com aquele ensinamento. Queremos aperfeiçoar todos com a vida de Jesus. Você já viu isso? E você já reparou que a gente não consegue ter êxito? Pois é, por que será? Porque não é com a existência de Jesus, e sim com a própria existência que nós vamos transformar as vidas. É com o nosso exemplo que nós vamos transformar as vidas. Por exemplo, você está lá fazendo um regime e de repente você emagrece. Aí todo mundo quer saber que dieta você fez. Não é verdade? Para as mulheres, de repente, passa uns cremes, fica o cara linda, maravilhosa. Nossa, como você ficou bonita, a sua pele tá boa. O que você tá comendo? O que você tá passando?
Nossa, você cortou o cabelinho tão bonitinho, né? Quem que cortou o seu cabelinho, né? E assim vai. Coisas, estou falando exemplos pequenos, né? Mas é interessante, nossa, você está estudando isso, eu estou vendo que você está falando muito bem a respeito disso. Aonde que você leu isso? Eu queria ler um pouco mais, não é verdade? Então, percebe, gente? Não é com a existência do outro, mas sim com a nossa existência. Em falando de Jesus, né, é importante que a nós é que vamos dar o exemplo da mudança que Jesus nos proporcionou, nos causou, é que vai mostrar às pessoas e a vontade também, né? Porque todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser mais feliz, né? Todo mundo quer ser saudável. Então é importante que é isso, né? Somos iniciantes ainda em Jesus, porém nós já podemos a cada semana sentir a libertação que vai acontecendo no silêncio do nosso mundo interno. À medida que nós vamos lendo, que nós vamos estudando, que nós vamos ouvindo palestras, o pastor falar, o padre falar, nossa, tem cada padre falando coisas tão bonitas, o padre, ai, eu adoro o padre Fábio, adoro as palavras que o Papa fala, e vários pastores, o pastor Cláudio, né, a minha cunhada, né, que é pastora, a Ludmila Ferber. Então, assim, através das músicas, ela ministra, ela fala de Jesus e muitas vezes as músicas dela ecoam dentro da minha alma e aí eu reflito. Às vezes eu tô irritada, nervosa, eu tô com alguma situação e aí eu ponho uma música da Ludmila. Não é porque ela é minha cunhada, não, mas é porque a música dela toca mesmo no meu coração, né? E aí eu percebo, eu sinto essa mudança, você percebe? E aí é isso, gente. Jesus, ele essa mudança, ela é individual. Essa libertação, ela é individual. Ninguém pode libertar ninguém que não queira ser libertado. A experiência com Jesus, a experiência com Deus, a experiência da mudança, ela é feita no silêncio do nosso mundo interno. Então, não deixemos, por exemplo, que o nosso passado se repita todos os dias no nosso inconsciente. Às vezes, uma coisa aconteceu lá no passado, quando a gente era jovem, ou uma situação que foi difícil, que vivenciamos, ou que deixamos de vivenciar, ou com pai, ou com mãe, ou com alguma situação complicada, né? E aí a gente deixa aquilo no inconsciente e aquilo vai contaminando as nossas atitudes. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? A gente não deixar cristalizar essas coisas. Transformar vidas, queridos, é com a própria existência. Apresentando-nos ao Pai como obreiros, como instrumentos do seu amor. Lembra quando nós começamos? Como é que a gente se apresentaria ao nosso pai? O pai, ou a mãe, ou o tio, ou a avó, aquele que cuidou da gente, aquele que nos desenvolveu. Não importa a história de vida que você tem, sempre você tem alguém, nem que você esteja no orfanato, você tem alguém que foi querido, que te tratou com amor, com respeito, com carinho. Você tem sempre alguém, por maior, pior situação que esteja, você tem alguém. E é isso, como que você se apresenta àquela pessoa que se sacrificou por você. Hoje é sexta-feira santa, né? Jesus foi crucificado. No domingo agora, na Páscoa, nós vamos ter a ressurreição. E você sabe, Páscoa, abrindo aqui um parênteses, né? Para os judeus, a Páscoa chama-se Pesach, né? Que é a passagem, a palavra significa passagem para os judeus, né? Era a travessia no Mar Vermelho desse povo judeu liderado por Moisés, né? E ele tirou eles do Egito na escravidão para a Terra Prometida, né? Que seria a libertação completa desse povo. Então, para os judeus, a palavra Páscoa, né? Ela tem esse simbolismo de passagem. Para os cristãos, né, a Páscoa para nós cristãos é exatamente a ressurreição, né, de Jesus, né, 3 dias depois da sua crucificação. Então ele foi crucificado na sexta-feira e no domingo a Páscoa seria a ressurreição do Cristo. Você sabe que a primeira Páscoa, pelo Concílio de Nicéia,
aconteceu em 325 depois de Cristo. A igreja, né, determinou que a primeira lua cheia após o equinócio da primavera, né, porque no hemisfério norte o início da primavera aconteceria nesta época. Eles começaram então a Páscoa, a primeira Páscoa, né? O ovo que a gente imagina, né, quer dizer um símbolo de nascimento, né? Então seria, como a gente fala que Jesus fez a ressurreição no terceiro dia, né? Seria o nascimento. Né? E realmente para a humanidade, a partir desse momento, é uma renovação, né? Uma renovação. A ressurreição do Cristo representa para nós simbolicamente o renascimento para uma nova vida, para uma nova postura em termos de humanidade, né? O coelho da Páscoa foi trazido pelos alemães no final do século XVII aqui no nosso Brasil, né? Mas lá no Egito Antigo, o coelho simbolizava nascimento, nova vida. Entendeu? Então tá tudo junto e misturado, um povo assim, um povo assado e tal. Mas enfim, para nós, né, como nós estamos querendo falar em renascimento, em nova postura, em nova maneira de agir, sentindo, né, esse sangue de Jesus em cada um de nós, uma gotinha desse sangue do Mestre sobre nós, onde vai preencher as nossas veias e artérias com vida nova, com novo olhar, com uma nova maneira de observar à sua volta as coisas que estão a acontecer, né? Olhando sempre com fé, com otimismo, com alegria, com a grande oportunidade que nós estamos tendo, né, de renovar as nossas ações com os nossos parentes, quando estamos, entre aspas, né, impedidos de caminhar lá fora, para caminharmos aqui dentro, para caminharmos entre nós, entre as pessoas que convivem conosco e que nós atraímos para os caminhos das nossas vidas, para exercitar, né, a paciência, o amor, o perdão, a compreensão, o entendimento, a solidariedade, a fraternidade. Entende? Pois é. É assim que nós precisamos nos apresentar ao Pai, né? Como obreiros, como o aluno honesto, com a consciência honesta da lição que aprendeu com o Filho dele, Jesus, que nos encaminhou para que nós pudéssemos compreender o seu amor. Como possamos ser aqui, aonde nós somos posicionados por Deus, pela vida, né? Para sermos obreiros, instrumentos de amor, uma gotinha de amor. Sabe aquela gotinha de sangue que Jesus sacrificou por nós? Então, pega essa gotinha, coloca no teu coração, deixa essa gotinha filtrar o teu olhar, faz com que o teu olhar seja mais amoroso com o próximo, com as dificuldades, com os defeitos do outro. Deixa essa gotinha do sangue de Jesus entrar na sua voz, na sua fala, para que você fale com mais amor, com mais compreensão, com mais entendimento, ou o silêncio, naquele momento conturbado, né? Onde a tua mente ainda está confusa, irritada, nervosa, aborrecida, e aí você silencia. É a gotinha de sangue do Mestre dentro de você. E aí no dia seguinte você conversa com a pessoa mais calma, mais tranquilizado, já passou aquelas emoções que ainda existem da gente, esses instintos ferozes e violentos e agressivos que a gente tem ainda, né? E isso é uma maneira de nós aproveitarmos esse sacrifício do Mestre e transformarmos em vida, em amor, que é isso que o Mestre nos trouxe. Mudar implica um longo processo, amigos, de demolição / reconstrução, né? Nos explica Hamed naquele livro. Não se trata apenas de escutar certas regras de conduta, mas sim de desembaraçar-se de outras tantas acumuladas na noite do tempo. É muito bonito, eu vou ler isso de novo. Ele fala que não se trata apenas de escutar ou exercitar ou executar certas regras de conduta, esse processo de mudar,
né? Mas sim de desembaraçar-se de outras tantas acumuladas na noite do tempo. E é isso. Eu que acredito em outras vidas, na noite do tempo seria nas encarnações passadas, né? Nas encarnações passadas era uma noite da ignorância, onde agimos de maneira, nós, né, mesmos, aqui nós vemos na história da humanidade, a noite dos atos, das escolhas e das atitudes, da qual nós, de uma maneira ou de outra, participamos. Mas para você que não acredita em várias vidas, a noite dos tempos seria nos momentos de ignorância em que muitas vezes nós escolhemos palavras, escolhemos atitudes, escolhemos posturas, né? Que por ignorância ao amor nós nos arrependemos hoje, né? E aí essa mudança, essa renovação, essa demolição barra reconstrução, como diz Hamed, nesse longo processo de mudança, ela não é só, como ele diz, fazer regrinhas de conduta e agir da boca para fora. E lá dentro está com ódio, com raiva, com vingança. Eu ajo que nem uma parede, sorridente, mas por dentro os meus pensamentos, os meus sentimentos estão em ebulição, né? E aí é que ele disse, é difícil a gente se desembaraçar dessas essas situações que nós acumulamos na noite, e elas ficam no nosso inconsciente, e quando a gente vê, a gente está contaminando as nossas atitudes e palavras. Você quer ver? Uma pessoa te trata mal de manhã, né? Responde agressivamente, acordou com o pé esquerdo, vamos dizer assim. E aí você está lá todo contente, feliz, fazendo uma coisa para aquela pessoa e aquela pessoa te responde agressivamente. Aí você fala, não, aliás, regrinhas, né? Não vou responder, vou ficar bonitinho. Tá bom, tá. Aí você fica ali, mas você não tirou do coração. Está lá a mágoa, a raiva, né? E aí você pega e fala assim, toma aí teu ovo. Fiz o ovo para a pessoa. Toma aí teu café. Né? Eu fiz o ovo e o café, mas a maneira como eu agi, como eu falei, o meu não verbal, está mostrando que dentro do meu coração eu não perdoei. Entende? Não é tão simples fazer essa demolição barra reconstrução, essa mudança, né? Não é. Por isso que nós estamos hoje sentados, pensando, refletindo, né? Para que a gente possa colocar na vida. Eu quero escutar minha própria palestra de novo, porque a gente sempre está inspirada, né, pelo nosso anjo guardião, e eu preciso escutar eu mesma várias vezes isso para que eu possa também aprender e lembrar disso, porque não é fácil. No dia a dia, os atritos, né, acontecem. Quando a gente vê, mesmo que a gente queira ditar regras pra gente, quando a gente vê, a gente já está falando isso, agindo daquele jeito, não verbal nos denuncia, entende? E a gente contamina o nosso olhar, a gente esquece da gota, daquela gotinha que Jesus, numa sexta-feira santa, sacrificou por nós para trazer o sangue da vida, renovando a nossa vida que estava morta antes disso, né? Então, na ignorância da escuridão espiritual, nós precisamos, amigos, compreender e respeitar as dificuldades de mudança nossa, mas principalmente da mudança dos outros. Porque nós queremos que as pessoas olhem pra gente e nos perdoem, não é verdade? Mas será que a gente tem a mesma consideração e misericórdia, indulgência com os erros do outro? Né? À medida que nós vamos avançando o nosso conhecimento, né, nós vamos aprendendo a nos tornar mais responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. E não começamos a colocar culpa no outro, né? Olha, eu tenho isso porque a minha mãe foi assim, e a atitude da minha mãe ou do meu pai acabou eu vivendo tanto isso que eu acabei repetindo. Ou a minha situação de vida foi tão difícil que por isso que eu sou amada. Não. Não põe a culpa na vida, não põe a culpa no marido, não põe a culpa no filho, no irmão, no pai, no periquito, no papagaio. Não. Nós podemos sim ter passado por situações difíceis, que podem ter guardado memórias difíceis, mas nós podemos fazer a mudança.
Nós temos que buscar a responsabilidade de tudo que nós fazemos como nossa. Nós podemos escolher o que nós vamos fazer. Não sejamos nós também o obstáculo no caminho de quem quer que seja. Cuidado! Às vezes a maneira como você age, né, está dando exemplo àquelas pessoas que vivem com você e você torna-se responsável por isso sim. As nossas atitudes podem criar empecilhos aos outros de entender muitas vezes melhor até o evangelho que você quer tanto que o fulano aprenda esse evangelho. Aí você age de uma maneira diferente, a pessoa fala, esse evangelho não está fazendo bem para ela, por que eu vou lá naquela casa lá, na igreja? Né? Por que eu vou ver esse pastor? Por que eu vou ouvir esse padre? Por que eu vou lá na Seara Bendita, onde eu trabalho, no Centro Espírita, se ela, que fala tanto do evangelho, vai lá e faz de outra maneira? Né? Você percebe? Pois é, somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós, muitas vezes, criamos empecilhos para o outro, né? Que não sejamos isso. Podemos despertar, muitas vezes, sentimentos de revolta, sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, enfim, nos afastando daquilo que nós falamos no início, né? Da intenção de ser obreiros, aprovados para a tarefa em que Deus nos confia, em que o Pai nos confia. Então todos temos missões, não importa, até que você seja um jovem, uma criança, sempre temos missões, né? Aonde nós estamos, nós temos uma missão, no mínimo, de se a gente não pode mudar aquela situação com a palavra, com a atitude, às vezes, porque a situação está complicada ou é além das nossas possibilidades. Veja bem, que nem sempre é além, viu? Nós estamos colocados no lugar certo. Nós não temos ninguém está no lugar errado. Então, se você está em alguma situação, é porque você tem a capacidade, sim, de ajudar aquela situação, nem que seja com uma prece. Você está vendo uma confusão, uma prece, uma vibração, já pode auxiliar, amainar, né, aquelas pessoas naquele momento que você está ali, na tua vida profissional, social, familiar. Então, nós não estamos nunca no lugar errado, não existe nada ao acaso, né, e não existe nada que a gente não possa fazer. Sempre tem alguma coisinha a fazer. Então, transformar vidas, amigos, voltando, é com a própria existência. Para Deus, o importante é o que nós somos e não o que nós fomos. Tá? Jesus nos exemplifica naquele episódio da mulher pecadora. Lembra que ungiu os seus pés com unguento que trouxe no vaso do alabastro. Alabastro era um vasinho pequenininho, ela colocava. Era comum, esses perfumes eram caríssimos, às vezes custava 1 ano de trabalho. E as moças pecadoras, as prostitutas, elas tinham carregado um vasinho de alabastro para perfumar, né? Porque elas trabalhavam assim, então elas tinham que estar perfumadas. E essa moça pecadora chega, né, na casa onde Jesus está, foi convidado, né, para uma ceia, e ela chega, ela entra, né, e ela tão comovida no coração dela com o mestre, ela vai, chora diante do mestre. Imagina o impacto de ver Jesus, né? O magnetismo dele, o amor dele, o perdão dele, comoveu tanto o seu coração que ela chorava. E aí, quando ela percebia que estavam as lágrimas caindo nos pés do mestre, ela enxugava com os próprios cabelos, né? E aí o cara, era Simão, mas não o nosso Simão Pedro. Ele do apóstolo, né? Ele era um cara com grana e ele convidou Jesus para ir comer lá na ceia dele e ele estava querendo testar Jesus. Ele queria pensar, será que o mestre, esse cara mesmo é mestre, é Jesus? Será que ele é o profeta que todo mundo diz? Então ele convida, ele fala, esse cara não é. Porque se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher aí, né? E justamente, o mestre justamente faz a pergunta para ele, né? Você que entende tanto, né, de dinheiro, de finanças, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se alguém tivesse te devendo 10 denários, eu não sei quanto aos denários, eu não me lembro, mas a história era assim, se alguém tiver devendo 10 denários e o outro tiver devendo 100 denários e você perdoa ambos, quem você acha que ama mais? Aí ele falou, aquele, né, que foi perdoado 100 denários, ele vai se sentir mais ainda, né, perdoado, porque era mais quantidade que ele devia. Ele disse, então é isso aí, né?
eu perdoo essa mulher porque ela muito amou. Era comum quando eles chegassem da rua que alguém lavasse seus pés, porque eles vinham de sandálias, o chão estava poeirado. Era comum também que era comum entre eles beijar, né, dar um ósculo. E ele disse, Deus que eu cheguei, você não teve ninguém para lavar meus pés, que era comum, era comum você fazer isso. Ninguém me deu um beijo nem nada. E essa mulher está lavando os meus pés com as próprias lágrimas, enxugando com seus cabelos e me beijando, né? Então ele disse, os seus muito pecados serão perdoados porque muito amou e não porque muito sofreu. E isso é importante para nós entendermos, né? Porque nós, assim, espíritas, principalmente antigamente, na época, por exemplo, do meu pai, a gente tinha muito assim, você fez isso numa encarnação, na outra você vai pagar, né? E hoje nós aprendemos a mudança, né, que nós estamos tendo, de que não há necessidade de nós sofrermos, né? Eu quando era na outra vida fui uma escravocrata, tirei os filhos das mães, ou amputei as pernas dos escravos, então nessa vida eu vou vir sem perna. A coisa não funciona bem assim, né? Não é dessa forma, é através do amor. O próprio mestre nos ensina, né? Ele diz assim, os seus muito pecados lhes são perdoados porque muito amor, está lá em Lucas 7.40, capítulo 7, versículo 47, né? E ele diz, amigos, recebemos a graça do perdão através de oportunidades renovadas nos laços familiares. Então, nós estamos unidos, né? Os nossos laços familiares são pessoas que em outras vidas, muitas vezes, um ou outro, ou talvez até todos, nós temos feito coisas que nós não gostamos uns aos outros. Então, nós temos nos laços familiares exatamente para que nós aprendemos a amar e esquecemos o passado, porque se você pega no teu braço um filho que você sabe que te matou ou que fez algo que você não gostou em outra vida, como desenvolver esse amor? Por isso é apagado a outra vida. É esquecido, para que nessa vida você olhe aquela criança tão indefesa e aí você ama, você dá o peito, você beija, você abraça, você acorda à noite, os pais cuidam, dão todo esse amor. E aí mais tarde, né? Se você matou, por exemplo, esse filho na outra vida, né? Ele, quando desencarna, ele olha, nossa, na outra vida você fez isso comigo, mas puxa, nessa vida, olha só, você fez isso. Aí coloca na balança, né? Aquilo que fez no passado fica pro passado, porque o presente já é outro, o amor já é outro, a oportunidade é outra. Vocês percebem a importância, né, desses laços familiares, são oportunidades renovadas para que nós possamos aprender a nos amar. Em casa, nós temos os instrutores particulares, o professor particular, que nos dá a experiência de aperfeiçoar, né, a nossa alma. Pois é. Aqueles que pretendemos nós aperfeiçoar, né, com a existência de Jesus, com a existência de palavras bonitas, de estudos bonitos, né? A gente quer aperfeiçoar o outro com a vida do outro, com palavras, com histórias, né? E não fiquemos espantados, pois a lei de atração que Deus cravou nas nossas almas é que exerce a atração psíquica para os caminhos das nossas vidas atuais, desses espíritos, dessas almas que convivem conosco na família, também na vida profissional, para que eles, o que tiver dentro deles, faz com que a gente mude, né? Para que a gente exercite tantas vezes quanto forem necessárias o perdão, o amor, a compreensão, né? Entendeu? Então é ali no seio familiar. Por isso que nós, nesse momento, talvez estejamos aprisionados no lar, para que nós não esqueçamos, porque muitas vezes, como eu falei na outra palestra, né, na outra exposição evangélica, muitas vezes a gente acaba se perdendo no dia a dia, né, e a gente acaba criando situações que depois a gente se arrepende, né? E a gente perde a oportunidade de mudar aquela situação dentro da própria vida, porque no dia a dia a gente sai de manhã, volta à noite, vai trabalhar, e aí um fica dentro do quarto vendo um filme, outro vê outro filme, outro vê outro filme, você percebe? Aí um fica vendo as suas histórias
no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, seja lá o que for, no Facebook, e aí ninguém mais se fala, se conversa, almoça junto, janta junto, vê um filme junto. Não se vê mais filme junto, vê cada um o seu que quer ver, ninguém se diz assim, então hoje eu vou ver o seu, né? Quero ver o que você gosta, eu não gosto muito disso, mas eu vou ver o teu filme, né? Não tem mais isso. Por isso que nós estamos aqui dentro de casa também, para que nós possamos ver os mesmos filmes, possamos fazer comentários das coisas que aprendemos, possamos ver, falar um com o outro, comer, almoçar, jantar, fazer um exercício juntos. Vamos na academia aqui embaixo, ou vamos fazer um exercício aqui dentro de casa, né? Vamos ficar aqui dentro de casa, né? Porque a gente não sabe, a academia pode passar o coronavírus, né? Então é melhor a gente sentar, vamos fazer juntos uma aula na televisão aí de alongamento, né? Aí, pai, mãe, filho fazendo, a gente tá vendo aí todos fazendo junto. Olha que coisa interessante, né? São oportunidades que o pai transforma, faz com que essa vivência transforme as atitudes de outras vidas em atitudes melhores agora, né? De mais amor, de mais compreensão, de mais entendimento. Aí um fala assim, eu aprendi aqui na internet um bolo de maçã, vamos fazer junto. Aí um faz junto. Olha que coisa legal, né? Talvez as coisas tenham um motivo, né, para acontecer. Muito bem, são eles, né, essas pessoas que estão na nossa vida, os enviados pelo Pai, que na sua justiça de amor nos dá a oportunidade de transformar a nossa vida com a existência deles. Você estava pensando que você ia transformar a vida do outro? E aí você se dá conta que é eles que estão transformando a nossa vida. Pois é. E assim se faz o burilamento com a luz na nossa alma, né? E vamos aprendendo a amar em todas as nossas modalidades, né? Através, nós que acreditamos em várias encarnações, nós vamos nos encontrando, nos atraindo, até que aquele desafeto se transforme em laços de união eterna. E a mesma coisa para aqueles que acontecem numa vida só. Vamos pensar sobre esse ângulo. Nós vamos vivendo o amor quando nós somos pequeninos, o amor para os nossos pais. É um tipo de amor. Depois nós estamos, quando pequenos, com irmãos e nós aprendemos a amar esse amor de irmão. Depois nós ficamos jovens e aí temos um namorado, uma namorada e aí passamos a ter amor, esse amor diferente de namorado e namorada. Aí nós nos casamos. Aí nós vamos ter os filhos, aí aprendemos a desenvolver esse amor de pai, de mãe, que é diferente. Aí nós ficamos avós, e aí aprendemos a desenvolver o amor de avô e de avó, né? E assim vai, amigos. Nós vamos desenvolvendo esse amor durante a vida, sobre diversas facetas, e vamos construindo um amor mais puro, mais sensibilizado, porque nós vamos tendo experiências e vamos aprendendo a amar, né? Então, não é preciso sofrer para ajustarmos as nossas dívidas. Chico Xavier, no livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier, comenta que Emmanuel nos adverte que existem duas pomadas para curar as nossas chagas, né, provocadas pelos erros do passado. Uma feita pela dor e lágrimas e outra feita pelo trabalho e suor. Pois é, qual é a pomada que você quer passar na chaga da tua alma? A do trabalho e suor ou da dor e lágrimas, né? O trabalho do amor é sem dúvida a melhor pomada. Seus pecados lhes são perdoados porque é muito amor, disse Jesus. Amigos, como diz o Chico, né? O mal, ele não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes. É isso. Olha de novo. O mal não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes, né? Então, a melhor forma para nos apresentarmos a Deus é transformar vidas com a nossa própria existência, sendo um bom instrumento do Pai, despertando à nossa volta a essência de Jesus, permitindo que o sacrifício de Jesus, hoje é sexta-feira santa, né? Que o sacrifício dele, que o sangue dele, que ele derramou na cruz, que nós possamos
pegar esta gota de sangue para nós e transformar a nossa essência em essência do Mestre, né? Através desse amor que nós estamos vivendo neste momento, cada dia mais unidos com a família, compreendendo o próximo, compreendendo, entendendo que somos um só povo. Não importa que país que você nasceu, qual a cultura que você teve, qual a cor da sua pele, qual é a política que você gosta ou desgosta, não importa. Isso agora não faz a menor diferença, você já parou para pensar? Estamos numa pandemia e o vírus ele acomete qualquer um para mostrar para nós que somos todos iguais, que somos um só povo. E isso é importante. Unidos, né? Nós vamos vencer. Separados, não. Juntos, nós vamos vencer. Separados, não. E não adianta eu, na minha casa, fazer as coisas tudo direitinho e meu vizinho não fazer. Não é verdade? Então, nós estamos percebendo que esse vírus, ele veio para mostrar para nós que nós devemos amar, que nós devemos compreender o nosso próximo, que nós não somos absolutamente nada, né? Não somos nada. A verdade é essa, que nós não temos uma força contra um micro, né? Um bichinho, um vírus que pode matar qualquer um de nós, idosos, jovens, não importa, pode acontecer isso, né? Nós estamos vendo aqui, estudando, aprendendo, é o idoso, é um que tem pulmão já acometido, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Bom, gente, não importa. O que importa é nós compreendermos que nós não vamos vencer isso separados. Essa é a grande informação de tudo isso. E que nós estamos necessitando nesse momento de amar aqueles que estão à nossa volta, em primeiro lugar. Né? Nós temos a responsabilidade com primeiro os nossos familiares. Nesse momento agora, nós temos que aprender a perdoar, a compreender e buscar uma união para juntos unirmos com todo o planeta. Cada um fazendo a sua pequena parte, né, faz com que todo esse planeta possa modificar nesse momento a regeneração. Não é verdade? Nós estamos nessa transição onde nós vamos renovar, onde nós vamos mudar o olhar, né? As empresas, tudo vai ter que mudar. Tudo vai ser mudado. Não tem mais como voltar para trás. A verdade é essa, né? E é importante a gente compreender. Quanto mais rápido a gente compreender, mais a gente vai vencer isso rapidamente. Então, aí dentro da sua casa, pegue a gotinha de sangue de Jesus que Ele derramou com tanto sacrifício, com tanto amor por nós. Mude o seu coração, mude o seu olhar, mude a sua postura com aqueles que estão à sua volta, mas não deixe de pensar no planeta, em todos os outros espíritos e todas as outras almas, todas as outras pessoas de todo o nosso planeta, de todos os continentes, de todos os países, de todos os cantos e recantos, e ore por eles. Vibre por eles, pense no amor, pense na positividade, pense no verde, né? Que diz que o verde tem uma energia de curar. Então pense nesse verde, pense, ore para Jesus, ore para quem você quiser, para quem você acreditar, para aquela sensibilidade que te chama teu coração. Mas não esqueça que o Mestre derramou seu sangue por nós, dando o seu amor por nós, para nos enchermos, né? O sangue é vida, para nos enchermos de vida, de energia, de amor pelo próximo, por Deus acima de todas as coisas e por nós mesmos. Que assim seja, uma excelente Páscoa, um excelente feriado. Que assim seja, graças a Deus.